Bom dia! Para a nossa aula de hoje, estarei explicando sobre frases e falando sobre as partes das plantas. Frase é um conjunto de palavras organizadas que apresentam uma ideia com um sentido completo. Há 3 tipos de frases. Frase declarativa dá uma informação, ela pode ser afirmativa ou negativa. Exemplos: eu gosto de fruta ou eu não gosto de fruta. Frase exclamativa que ela expressa sentimentos, sensações, emoções, alegria, surpresa, admiração, medo e etc. Exemplo: eu detesto frutas. Frase interrogativa indica uma pergunta. Exemplo: você gosta de fruta? Agora vamos falar um pouco sobre as partes das plantas, mas ainda sem esquecer das frases? O corpo das plantas. O corpo das plantas é formado por raízes, caules e folhas. Muitas plantas também produzem flores e frutos. No interior delas ficam as sementes. Flores, frutos e sementes participam da reprodução das plantas. Temos as folhas, flores, frutos, caule, raiz e as sementes que ficam dentro das frutas. Vejam agora as partes das plantas e suas definições. Raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Agora que você finalmente aprendeu sobre as plantas e suas partes, observem os exemplos a seguir. Há frases exclamativas, interrogativas, afirmativas e negativas. Observem que podemos criar frases em diversas situações. Vejam que folhas mais verdinhas! Vocês notaram como esse tronco é tão resistente? Eu não gostei da altura que estou vendo aqui de cima. Maria, você está se divertindo se balançando nos galhos da árvore? Estou sim, Pedrinho. Ela vai ficar linda quando der flores, frutos e sementes. Vocês notaram que deu para trabalhar de uma forma muito legal tanto o uso das frases quanto das partes das plantas? Vamos para nossas atividades. Mas fique atento. Livro de português, frases, páginas 120 e 121. E uma atividade extra, jogo das partes das plantas e suas funções. Vocês irão interligar. Link enviado no grupo. Beijos, dúvidas, pode chamar.